Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Galera, dando sequência aqui nas aulas de lógica de programação, nosso curso de fundamentos aí de lógica de programação. Nós estamos falando aí ou melhor, a última abordagem aí foi estruturas de decisão, né? Então eu vou dar sequência agora aqui, falando aí sobre operadores lógicos, né? Existem alguns operadores lógicos, eu vou, na verdade, trazer dois aqui, que são os dois mais comuns, que é o operador e ou AND, né? E o operador ou OR. Esses dois são os dois mais comuns, é por isso que eu trago eles aqui. Existem mais alguns, mas eu não vou abordar isso agora, vou deixar isso de lado, porque isso só vai atrapalhar a gente nesse ponto que nós estamos aqui. Então, qual é a finalidade dos operadores lógicos? Né? Eles permitem que nós tornemos os nossos testes lógicos mais complexos. Né? E como que eles tornam esses testes lógicos mais complexos? Eles permitem o uso de múltiplos testes lógicos. Então, nós trabalhamos exclusivamente com um único teste lógico, por exemplo, dentro de uma estrutura de decisão C, né? Eu podia perguntar lá se a idade era maior ou igual a 18, por exemplo. Isso é um teste lógico, né? Com o uso dos operadores lógicos, eu posso colocar outros testes lógicos. Além de um, eu posso colocar mais mais dois, mais três, mais quatro. Eu posso colocar quantos testes lógicos eu quiser. Vale lembrar, novamente, né, quanto mais testes lógicos eu tiver, quanto mais operadores lógicos eu colocar, mais complexo fica, né? Certo? E tanto o operador lógico e, o AND ou o OR, né, um ou outro aqui, né? Eles vão no final devolver um valor booleano ou true ou false. Tá, professor, mas isso já acontecia com os testes lógicos, né? Normalmente. O que muda a partir de agora, né? Dependendo do operador que eu uso, o E vai ter um determinado comportamento e o OU vai ter outro determinado comportamento no que se refere ao retorno desses valores booleanos, né? Vamos dar uma olhada aqui para a gente poder entender. Ó. O operador AND, ou o operador lógico E, né, como a gente vai chamar aqui no Portugal Studio, ele é um operador lógico rígido. O que isso significa? Significa que ele só vai retornar verdadeiro se todos os testes lógicos que ele participar retornarem verdadeiros. Então eu tenho, por exemplo, lá dois testes lógicos, né? Eu vou mostrar um exemplo prático daqui a pouco. O teste lógico A e o teste lógico B. E no meio eu tenho um operador E. Para que eu tenha uma resposta booleana verdadeira, o teste lógico A tem que ser verdadeiro e o B também tem que ser verdadeiro. Se um dos dois, não importa a ordem, ou os dois retornar false, automaticamente o E vai retornar o valor booleano false, beleza? Tá? A simbologia mais comum em outras linguagens de programação é o duplo E comercial, a palavra AND ou um único E comercial. No português estruturado, aqui no Portugal, é a letra E minúscula mesmo, tá bom? Ó, vou dar um exemplo aqui ó, de um teste lógico onde o operador lógico E poderia ser usado. Para você entrar no clube, você precisa ter um convite, então alguém tem que ter convidado para você poder entrar nesse clube, e ser maior de idade. Então, olha só, são quantos testes lógicos aqui? São dois. O usuário possui convite? Sim, o usuário possui convite. E o usuário possui a idade maior ou igual a 18 anos? Se for verdadeiro para o primeiro e verdadeiro para o segundo teste lógico, o resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Né? O meu usuário possui convite e é maior do que 18 anos, ou maior ou igual a 18 anos, né? Se um desses dois testes ou os dois retornar falso, já era. O operador lógico E retorna falso. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente chama isso de tabela verdade, né? Aqui no caso é a tabela verdade do operador lógico E. Então eu tenho aqui ó, uma condição A, o operador lógico vai ser E para todos nesse caso, e uma
condição B. O que é chamado de condição A e condição B, pensa assim, ó, aqui era um teste lógico que foi feito, não importa qual, e ele retornou verdadeiro. E aqui na condição B, eu tenho outro teste lógico, não importa qual, e ele retornou verdadeiro, certo? Então, olha lá, na nossa primeira linha aqui, ó, teste lógico da condição A retornou verdadeiro, operador lógico E, teste lógico da condição B retornou verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro só pode resultar em quê? Em verdadeiro, certo? Agora, vamos lá, segunda linha, ó. Teste lógico da condição A retornou verdadeiro. E, olha só, o teste lógico da condição B retornou falso. Então, eu tenho verdadeiro e falso. O operador lógico E, ele só permite o quê? Que tenha uma resposta booleana verdadeira quando ambos os testes que ele participa resultem em verdadeiro. No meu caso aqui, o B resultou em falso, automaticamente o resultado vai ser o quê? Falso. Na linha 3 eu tenho o inverso, ó. Tá vendo? A condição A, a operação resultou em falso, e na condição B, verdadeiro. É falso também. E na minha última linha eu tenho falso no meu teste lógico da condição A e falso no meu teste lógico da condição B. Resultado final, falso. Beleza? Então é isso. Tem um exemplo de código aqui que eu vou fazer ele com vocês, né, na nossa próxima aula, mas está aqui, ó. Olha lá, ó. É exatamente aquele exemplo lá do clube, ó. Eu tenho um caractere, eu tenho uma variável convite do tipo cadeia, né? Então ela vai guardar uma cadeia de caracteres, né? Que nesse caso aqui é sim, e um valor inteiro, ó, idade, ó, igual a 30, ó, certo? Então, olha só, o teste é feito aqui, ó. Olha aqui, ó. Se o convite for igual a sim, né? Ou seja, o meu usuário tem o convite para entrar no clube, ó. Se eu pegar aqui, ó, convite é igual a sim. Eu pergunto se a variável convite é igual a sim. E, olha lá, ó, o operador lógico e ali, ó. E a idade é maior ou igual a 18. Minha variável idade nesse exemplo vale 30. Então eu vou ter verdadeiro aqui. Convite é igual a sim? É igual a sim, ó. Olha lá, variável convite, valor sim, né? Recebe sim. Então, é igual assim. Idade maior ou igual a 18? 30 não é igual, mas é maior do que 18. Verdadeiro novamente. Então, vai ser verdadeiro e verdadeiro. Resultado desse teste lógico, verdade. Então, ele vai entrar no corpo do C e vai colocar ali, ó, escreva bem-vindo ao clube. Né? Se um ou mais testes lógicos retornar em false, o E retorna false para o C, nós caímos na estrutura do senão. E aí você vai ter, escreva, você não atende aos requisitos, né? Certo? Então, não estaria apto aí a entrar no clube. O próximo operador é o operador lógico ou OR, né? Então, ele é representado por essas duas barras que é chamada de pipeline. Então, duas pipelines, ou a palavra OR, ou um único pipeline, depende da linguagem. Tem linguagem, inclusive, que permite mais de um, né? Você pode usar o duplo pipeline OR, enfim, né? E no português estruturado aqui do Portugal Studio, é a palavra ou, só que minúscula, né? Enquanto o end ele só retorna verdadeiro quando todos os testes lógicos que ele participa retornam verdadeiro, o OR ele é mais flexível. Ele vai retornar verdadeiro desde que um ou mais testes lógicos retornem verdadeiro. Né? Então ele é o contrário, se você for analisar. Ele só vai retornar false se todos os testes lógicos que ele participa retornarem o quê? False. Se um ou mais testes lógicos que o OR participa, que o OU participa, retornar verdadeiro, ele resolve em verdadeiro no final. Né? Por exemplo, ali, ó. Analogia, para ganhar o desconto você precisa ser estudante ou ter mais de 60 anos. Então eu posso ter uma pessoa que ela é estudante, mas ela não tem 60 anos. Ela tem menos. Então, como ela é estudante, uma das duas condições foi o quê? Verdadeira. O ou retorna o quê? Verdadeira. Como eu posso ter uma pessoa que tem 61 anos, mas ela não é estudante. Tá? Só que nota que ela atendeu o requisito de idade. Então, verdadeiro para idade, certo? Ou você pode ter um caso onde você vai ter as duas coisas. A pessoa é estudante e ela tem mais de 60 anos. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro.
ou você pode ter falso e falso, né? E aí sim, somente nesse caso, a pessoa não é estudante e ela não tem mais de 60 anos. Falso para um e falso para outro, aí sim vai ser falso. Qualquer combinação diferente dessa, verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro, falso e verdadeiro, resulta em verdadeiro quando eu uso o operador lógico ou. A tabelinha aqui mostra isso, ó. Olha lá, ó. Aqui eu tenho o operador lógico ou, ó. Condição A deu verdadeiro, operador lógico ou, condição B, verdadeiro. Resultado final, verdadeiro. Segunda linha, ó, verdadeiro ou falso. Resulta em verdadeiro, porque eu tive um verdade, né? Olha lá, ó. Terceira linha, falso ou verdadeiro. Inverteu, mas não importa. Se eu tiver um verdadeiro, resulta em verdadeiro. E o único caso onde o ou dá falso. Eu tenho falso para a primeira condição, tenho falso para a segunda condição. Primeiro teste lógico resultou em falso, segundo teste lógico em falso, aí sim eu vou ter um resultado final do operador lógico ou como falso, beleza? E aí, o código que nós vamos fazer lá, só para a gente ter uma ideia da aplicação prática aqui, ó, tem a declaração de uma variável do tipo cadeia, né? Situação é o nome da minha variável, e olha lá, ó, é estudante, ó. Eu tenho aqui, ó, o tipo inteiro, idade, que eu propositalmente deixei acima de 60, ó, 65, né, anos. Então, olha lá, ó. Se a situação, se o valor da variável situação for igual a estudante, nesse caso é, ou a idade for maior do que 60, nesse caso a variável idade é 65. Então eu vou ter verdadeiro aqui e verdadeiro aqui, né? E aí ele vai aparecer ali, ó, escreva aplicar desconto ao valor, né? Então ele vai dar o desconto ali para a pessoa. Pode ser um cinema, um teatro, um jogo, não importa, tá? Caso os dois sejam falsos, né? Porque no caso do ou, somente se ambos forem falsos, né? Aí sim ele vai cair no senão, não aplicar desconto ao valor, beleza? Certo? Então é isso, galera. Nós vimos aí a parte de fundamentação teórica, né, dos operadores lógicos AND, ou melhor, e ou AND e OR, né? Só uma base aí para a gente poder continuar aqui fazendo o nosso trabalho, tá bom? Na próxima aula aí, nós vamos trabalhar agora com a parte prática, codificando aí esses dois exemplos que eu trouxe. Aí eu vou fazer mais alguns testes lá, ali na prática, né, para a gente poder entender melhor um pouco como que isso funciona ali na hora que você está codificando, beleza? É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até a próxima!